Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Versículo 6, eu quero chamar a sua atenção. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? E nós vamos ler também Mateus capítulo 10, capítulo 9, aliás, Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Os irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que é muito falado, mas muitas vezes mal compreendido, que é sobre o avivamento espiritual. Existe uma variedade de opiniões sobre esse tema, o que é um avivamento espiritual. Alguns acham que o avivamento não é necessário hoje e que a igreja não deve buscar avivamento espiritual, sobretudo, talvez por temor a alguma coisa que saia do que é comum, do que é usual, do que nós vemos no nosso dia a dia na vida cristã, ou talvez de algumas coisas mais espetaculares que Deus possa fazer. Alguns acham que avivamento está ligado aos dons espirituais. É muito comum, quando se fala em renovação espiritual ou avivamento, nós pensamos em algo que tem a ver com o pentecostalismo, com o movimento carismático, com grupos neopentecostais que são, entre aspas, avivados, não é? Então, nós geralmente usamos essa palavra avivamento de forma bem equivocada para retratar o culto de uma igreja, aquela igreja mais avivada, aquela igreja mais fria. E isso também é comum nós usarmos de forma equivocada esse termo. Alguns pensam em avivamento como cruzada evangelística. É muito comum existirem cruzadas de avivamento. Isso foi muito comum na década de 80, eu lembro bem isso. A cruzada de avivamento, então vinha alguém para de alguma forma trazer um avivamento, produzir um avivamento, como se avivamento fosse assim. Outros pensam em avivamento como momentos de louvor e adoração, né? Pensam que avivamento tem a ver com fazer um show, ou trazer um cantor gospel, e aí o povo vai cantar e pular, e quanto mais histérico o povo estiver, quanto mais chorarem, isso é um avivamento espiritual, não é? E, obviamente, todas essas opiniões, elas fogem totalmente daquilo que a Bíblia ensina sobre o tema. Obviamente que existem opiniões divergentes sobre esse assunto, mas eu gostaria hoje de explicar um pouco o que é avivamento. E esse texto que nós lemos, Salmo 85 e outros textos, nos ajudam a ter uma ideia mais clara do que é o avivamento. E o texto de Mateus nos ajuda a compreender como é que a igreja pede, como é que os avivamentos surgiram ao longo da história da igreja. Então, vamos primeiro definir o que é essa palavra avivamento, né? A palavra avivamento significa, o próprio nome está dizendo, alguma coisa que está morto ou meio morto e de repente
isso que está meio morto começa a ter vida novamente. E esse termo sempre é usado para se referir a grandes visitações de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, restaurando o seu povo a uma vitalidade. E essa vitalidade tem a ver com santidade. São visitações de Deus, onde há uma manifestação gloriosa da presença de Deus, graciosa, e o povo de Deus então responde a essa visitação de Deus, e essa resposta é marcada por uma profunda mudança de vida, uma vida de santidade, de temor. E essa mudança não tem a ver com estereótipos externos, mas tem a ver com um povo que vai vivendo meio adormecido, que agora então começa a entender quem é o Deus que ele serve e começa a responder esse Deus. Então, nós podemos enumerar alguns momentos assim na história da Bíblia, que nós poderíamos, e também na história da igreja, que nós geralmente usamos para se referir como sendo um avivamento. Por exemplo, nós podemos lembrar das renovações da aliança entre Deus e Israel naquele período de juízes. Em alguns momentos de grande decadência espiritual, Deus levantava um juiz, alguém, para conclamar o povo a se voltar para Deus. Nós também podemos lembrar de alguns períodos no Antigo Testamento de grandes visitações do Senhor. Nós lembramos, por exemplo, o período de Josias, um momento de grande decadência espiritual da nação de Israel, e Deus então levantou Josias, conclamando o povo a renovar a aliança, a lei redescoberta, refazendo a aliança com o povo, levando o povo a se voltar para Deus. Então ali nós temos também um exemplo, não é, de claramente um avivamento, uma visitação do Senhor naquele momento de decadência espiritual. Então, em alguns momentos no Antigo Testamento nós vimos exatamente isso, visitações do Senhor para socorrer o seu povo da aliança. Então, avivamento tem a ver com crentes que aos poucos começam a se parecer com o mundo, ou começam a perder o seu vigor espiritual, a sua vida de santidade, e Deus então visita de forma gloriosa o seu povo, como fez em algumas ocasiões no Antigo Testamento, não é? E vemos também algumas obras, algumas visitações também poderosas no próprio Novo Testamento. Nós não podemos esquecer do derramamento do Espírito, uma grande obra de avivamento espiritual, que obviamente é difícil definir Pentecostes como um avivamento em si, porque Pentecostes é um momento sui generis, é uma coisa única que aconteceu na história da igreja, que a culminação da história da redenção. É um momento que havia sido profetizado da vinda do Espírito para concretizar essa obra que foi iniciada pelo Senhor Jesus. Mas, de alguma forma, também Pentecostes teve uma grande renovação espiritual, porque através do Espírito Santo, muitas pessoas se converteram. Nós temos, por exemplo, uma igreja que antes da descida do Espírito tem um pequeno grupo ali no cenáculo, logo após as pregações dos apóstolos, se converte quase 5.000 pessoas. Veja como a igreja cresceu grandemente com aquela visitação do Espírito. Então a gente vai vendo essa obra gloriosa do Espírito ali, convertendo e fazendo coisas extraordinárias, convertendo muitas pessoas. Nós também usamos essa palavra avivamento para algumas visitações importantes de Deus na história, como por exemplo a própria Reforma Protestante, um momento de muita negridão na história da igreja, Deus levantando homens para buscar ao Senhor, para pregar a palavra de Deus com fidelidade. Nós também usamos essa palavra para se referir ao movimento puritano na Inglaterra, um movimento muito importante, de grande vigor espiritual, não é? As pessoas conhecem muito pouco a respeito dos puritanos, mas o movimento puritano foi um dos grandes momentos de avivamento espiritual, onde o povo de Deus começou a buscar a Deus na Inglaterra, onde a oração foi
fervente, onde a pregação da palavra tinha prioridade, onde as igrejas se desenvolveram, cresceram. Nós também nos referimos a avivamento, algumas visitações do Senhor na Europa e nos Estados Unidos no século XVIII, através do ministério de vários homens como Jonathan Edwards, George Whitefield, homens que pregaram a palavra de Deus e foram usados, e houve grandes visitações do Senhor, com conversões de muitas pessoas que se convertiam, grandes visitações do Senhor naquele período. Todos nós conhecemos a famosa história de Jonathan Edwards, como a igreja dele era uma igreja que cresce muito através daquela obra de avivamento espiritual, né? Ao ponto de, quando ele prega aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas sentiram tanto senso da justiça de Deus, que alguns se agarraram nas paredes da igreja, temendo que o inferno fosse abrir, elas fossem ser sugadas. Em alguns sermões de Edwards, que era um homem que pregava com notas, é interessante, né? Pregava lendo Edwards. E em alguns sermões dele, algumas pessoas tinham que ser levadas de carroça, chorando os seus pecados, alguns que não conseguiam nem se levantar, algumas coisas extraordinárias também, alguns sinais extraordinários que aconteceram ali em New Hampton, na cidade onde ele desenvolveu seu ministério. E Whitefield também, na Inglaterra, uma grande visitação do Senhor. Esse termo também, algumas vezes, é usado para algumas visitações do Senhor, como na Coreia do Sul, no início de 1900, no início do século XX, né? Uma grande visitação do Senhor também na Coreia do Sul, e é por isso que até hoje a Coreia do Sul é um país que tem essa marca, né, de uma igreja presbiteriana forte, embora algumas igrejas presbiterianas lá sejam bem pentecostalizadas, mas existem igrejas presbiterianas mais renovadas, mais firmes, que também são enormes, que são grandes e que são marcadas por uma vida de muita oração, não é? Então, nós também podemos dizer que vimos uma visitação do Senhor, e também nós podemos também se referir a uma visitação do Senhor na África do Sul, no início desse século também, através do missionário Andrew Murray, entre os Zulus, que houve também uma grande visitação do Senhor, e eu até já falei outro dia aqui um pouco sobre essa obra de visitação. Ele esteve no Brasil, eu lembro, eu era novo convertido quando ele veio ao Brasil, foi até o reverendo Augustus que trouxe, e o próprio reverendo Augustus recebeu bênçãos do Senhor, inclusive me parece que até uma cura física, se não me falhar a memória. Então, coisas extraordinárias que aconteceram, que foram obras ali do avivamento espiritual. Okay? Então, quando a gente fala de avivamento espiritual, a gente não está falando de que alguém se converteu com zoada, não, a gente está falando de visitações poderosas do Senhor, marcada por um grande senso de santidade de Deus, e a característica dos avivamentos é sempre essa: o povo vê a santidade de Deus de uma forma que nunca viu antes. A segunda característica é um senso muito grande de confissão de pecado, de choro de pecado, como nunca ocorreu antes. Isso é marcado também por muitas conversões, coisas extraordinárias que acontecem, que são fora do comum, fora do usual. O que é o comum? O comum é a igreja se converte um grupo de pessoas anualmente, né, arrolado nos membros. É diferente lá nos Zulus, né? Até contei aqui, você começar o culto hoje e dizer assim, domingo a gente vai ter que derrubar isso aqui que não cabe mais. E o povo começar a vir. De onde? Quem é que trouxe? Não, o Senhor que está trazendo. Coisas extraordinárias. Então os Zulus foi assim, eles faziam aquelas tendas, não cabe mais, e o povo vinha. Passou anos pregando, nada aconteceu. Quando irrompeu o avivamento espiritual, eu estava orando, clamando por uma visitação do Senhor, aí
a obra cresceu de uma forma grandiosa, essa visitação do Senhor. Então nós nos referimos para avivamento como essas visitações. E esse texto do Salmo 85, ele foi escrito, é um salmo que, ao que tudo indica, é um salmo que foi escrito para o povo de Deus após o retorno do cativeiro. O povo havia retornado do cativeiro, e os filhos de Coré então compõem esse salmo, para que o povo então cantasse esse salmo, e esse salmo é uma oração por avivamento, por visitação espiritual. Então o salmista percebe que o povo não estava vivendo da forma como eles deveriam viver, em santidade, como eles deveriam viver. E o salmo começa do versículo 1 a 3, reconhecendo a misericórdia de Deus, né? Mostrando que Deus havia restaurado o povo, havia trazido o povo para a terra. Deus teve misericórdia, Deus perdoou a iniquidade do povo, Deus foi fiel, Deus era o Deus da aliança, né? Eles haviam experimentado, no versículo 4 e 5, a ira de Deus, a justiça de Deus sobre eles. Deus havia realmente tratado o seu povo. Ele ora então para que Deus restabelecesse eles, né, na terra, firmasse o povo ali naquele novo momento ali na terra. E no versículo 6, então, nós temos essa súplica que ele faz por avivamento espiritual. Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. Então, o salmo, o que é que significa essa ideia de vivificar, né? Essa palavra vivificar tem a ver, é uma oração para que o povo tenha vida novamente. Sim, mas o povo estava morto? Não, eles não estavam mortos, não fisicamente. Mas o salmista olhava à sua volta e percebia que faltava essa vitalidade espiritual. Isso é muito perceptível quando o povo de Deus perde a vitalidade espiritual. Como é que a gente sabe que o povo de Deus não está vivendo um momento de vitalidade espiritual? Pela oração, pela quantidade de pessoas que estão orando, né? pela a quantidade de horas que as famílias estão orando nos seus lares. Então a igreja vai perdendo essa vitalidade. Não é que as pessoas deixam de ser crentes. Alegria, exatamente, alegria na presença de Deus, de estar no culto, né? Uma ideia mais clara de pecado, de santidade, uma luta mais intensa, uma vida mais perto de Deus. Então, quando a gente vai olhando à nossa volta e vai vendo muitas vezes a frieza, a apatia espiritual, a gente percebe que o povo de Deus, o pessoal pode até estar cantando, estar pulando e tal, mas está faltando santidade. Quando falta santidade, quando existe o mundanismo, quando existe a heresia, quando o evangelho não está sendo pregado de forma fiel, quando as pessoas estão dizendo, muitas vezes, pastores, um monte de bobagem também nas pregações, isso é sinal de falta de vitalidade espiritual, falta de conhecimento na mente e no coração. Então, de alguma forma, quando nós percebemos isso, nós temos que fazer também nossa oração do salmista aqui no Salmo 85, quando ele diz assim: Senhor, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo. O povo vai perdendo essa alegria na presença de Deus. Então, o que é o avivamento? É um retornar à vida, é retornar àquele estado de vivacidade, vigor, saúde, firmeza espiritual. E isso é algo que é muito comum muitas vezes na vida cristã, e não apenas individualmente, mas a igreja, em vários momentos ela vai perdendo esse vigor. Às vezes nós olhamos a igreja, olhamos o aspecto externo. Às vezes ela se torna uma igreja mais culta, as pessoas aprendem mais doutrina, às vezes as pessoas prosperam financeiramente, mas o essencial, a vitalidade espiritual, não existe. Não está havendo essa vitalidade espiritual. Isso é um sinal de que é hora de clamar por uma visitação do Senhor. Então esse verbo viver, esse verbo aí,
Vivificar é o verbo que é usado, inclusive, a palavra hebraica que ele usa aqui, para reviver fisicamente. Então, por exemplo, Deuteronômio 32, 39, Deuteronômio 32, 39, diz assim, a palavra do Senhor: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, esse verbo aí, eu mato e faço viver, Deus falando, essa ideia de fazer viver, é o mesmo verbo que é usado aqui para vivificar. Vivificar. Então, o que o salmista está pedindo é essa vivificação, o avivamento, para que o povo tivesse essa vitalidade espiritual. Esse verbo também é usado também algumas vezes para a revivificação dos grandes feitos de Deus. Nós vemos, por exemplo, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, esse mesmo verbo vai aparecer, Abacuque 3, 2. Alguém lê aí, e outra pessoa lê Salmo 80, 19. Abacuque 3, 2. Sim. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então aí nós temos uma oração de Abacuque por avivamento. Aviva a tua obra. Mas não existia o povo existia, só que o povo estava vivendo, Deus, através de Abacuque, está anunciando o juízo que Deus está trazendo, através dos caldeus, sobre o povo da aliança, sobre Israel. Então Abacuque, quando olha aquela cena, uma cena de juízo, ele pede por avivamento espiritual, vivificação. O povo não compreendia quem era Deus. Esse é o primeiro sinal quando o povo não está vivendo em santidade. É que ele esqueceu quem é o Deus que ele serve. Porque se ele soubesse, não estaria vivendo daquela forma. E Abacuque ora por avivamento espiritual. Vamos ver também o Salmo 80, versículo 19. Esse é um salmo que nos ajuda a entender também a ideia de avivamento. Salmo... Seremos salvos. Mas eu quero ver primeiro o versículo 14, diz assim: ó Deus dos céus, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Então observe que é uma oração para visitar. Oi? 18 também. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Então ele pede por essa visitação. Israel era chamado a vinha de Deus, e ele vai usar essa linguagem de Israel como sendo a vinha que Deus plantou, mas essa vinha que Deus havia plantado estava totalmente destruída, e agora ele está pedindo para que Deus então traga vida àquele povo. E como? Através de uma visitação. Visita-nos. Então o avivamento tem a ver com essa grande visitação de Deus. Deus visitando o seu povo. Aí diz, mas pastor, quando a gente está no culto, Deus não já está conosco? Sim, Ele está. Não tenho a menor dúvida que Ele está. Mas a visitação, há uma visitação especial, poderosa de Deus. A glória dEle refugia de forma mais intensa. E isso traz um grande impacto na vida do seu povo. Uma coisa é você saber que Deus existe, que Ele é real. Outra coisa é você experimentar a presença de Deus de uma forma mais gloriosa. Às vezes primeiro vem com muita tristeza, com muito choro, né? Quebrantamento, choro de pecado, e depois a alegria pela visitação.
E às vezes vem um misto de alegria e tristeza, porque você se alegra com a presença de Deus, com a glória de Deus, que causa um grande impacto. Interessante que as grandes manifestações de Deus, nós vemos alguns casos, como Daniel mesmo, que caiu, ficou como morto ali, né? Não tem nada a ver com esse ministério do cai aí não, certo? Mas aquela manifestação da glória de Deus, ele se prostrou. Ou Moisés, que vê ali, Deus permite que ele veja uma aparição, uma teofania de Deus. Deus é Espírito, Deus permite então que ele veja as costas, e quando ele vê aquela visão, ele diz: Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver mais ainda do Senhor. Então Moisés, Deus tinha mostrado muita coisa a ele, mas ele queria experimentar mais da glória de Deus. Então avivamento é isso, é quando Deus manifesta a sua glória de uma forma mais poderosa do que a usual, e isso traz um grande quebrantamento, não é? Eu lembro quando esse pastor pregou muitos anos entre os Zulus, eu lembro ele contando isso, e quando eu estive na África do Sul também conversei com um pastor da Igreja Reformada que visitou na época esse avivamento. Então ele disse que ele conta que eles estavam orando. Não, a gente sempre ia, orava, pregava, ele era, né? E ele disse que um dia, quando eles estavam orando e clamando a Deus por uma visitação, eu lembro que ele disse assim, que foi como ele disse que sentiu aquilo que Jesus falou, quando diz assim: quem crê em mim fluirão rios de água viva. Ele diz assim: é como se Deus no nosso meio fosse como uma represa que abrisse. E eles então sentiram um impacto, quando eles estavam orando, tão grande da glória de Deus, que o salmo que veio a eles na mente, o texto que ele estava pregando, foi exatamente o Salmo 15. Por quê? Porque o Salmo 15 faz uma pergunta importante, que diz assim: quem, Senhor, habitará no teu santo, no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, que não faz mal ao próximo. Então, esse texto, ele diz que é como se quebrasse, e ele diz assim: quem é que pode estar diante de um Deus santo? Porque nós temos falhado nisso aqui. Não temos vivido com integridade, temos pecado, temos usado a nossa língua por mal. E ele então disse que, ele conta que ele olhou para as mãos dele: meu Deus, minhas mãos não são puras, meus olhos não são puros. E aquela presença de Deus levou eles a chorar intensamente. Então isso é avivamento, esse senso glorioso da presença de Deus. Nós também vamos ver no Salmo 119, várias e várias vezes, o salmista orando por avivamento pessoal: vivifica-me, né? Salmo 119, 11 vezes nós vamos ver essa frase: vivifica-me. Vamos ver o Salmo 119? Salmo 119. Salmo 119. Várias vezes aparece. Vamos ver algumas, por exemplo, versículo 25, que diz aí: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, é pela palavra que Deus traz essa vivificação, não é uma coisa, não é pela palavra. Versículo 37, desvia os meus olhos para que não vejam vaidade, vivifica-me no teu caminho. 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. 50, 88, 93, 107, 149, 158, 156, 159. Veja quantas vezes, e esse salmo é importante porque esse Salmo 119 é um tributo à lei. Esse é um salmo acróstico, né? Para quem não sabe, o Salmo 19 é um salmo acróstico. O que é um salmo acróstico? É que ele foi composto de forma muito bela poeticamente.
O salmista, ele pega o alfabeto hebraico, nós vamos pegar a portuguesando de A a Z, ele faz com que o poema se desenvolva com todas as primeiras frases começando com a letra A. Então tem A e tudo começa com A, depois B tudo começa com B, depois C tudo começa com C, até a letra Z. Então não é apenas um salmo grande, o Salmo 119, é um salmo belíssimo quando você vê na língua original hebraica, porque foi feito por um homem de uma mente genial. Então todas as frases, então ele quer mostrar de alguma forma que a lei de Deus ela é gloriosa de A a Z. Ele usa tudo que ele tem, o melhor da língua hebraica, de A a Z, começando as frases, sempre primeiro as frases com A, depois as frases com B, até a letra Z, para fazer um tributo à lei de Deus. E no meio desse tributo à lei de Deus, ele clama para que Deus o vivifique, que Deus o dê vida, vitalidade espiritual. Então, aqui também nós vemos o conceito de um avivamento pessoal pela palavra, conforme a palavra, e que resulte em obediência. Esse é o pedido do salmista. Ele sabe que o avivamento vem com a palavra, né? Precisa ser conforme a palavra e em obediência à palavra. Então, todas as vezes que você ouvir falar em avivamento que não tem a ver com santidade, mais estudo da palavra, obediência à palavra, isso não tem nada a ver com avivamento bíblico. Alguém pode até chamar. Então, essas visitações de Deus são visitações da própria soberania de Deus, ok? Não podem ser trazidas, fabricadas, não existe reunião de avivamento espiritual, vamos marcar, né? Vamos fazer uma campanha de avivamento, não funciona assim. O que é que o povo de Deus faz então? Tudo que nós podemos fazer é clamar, é pedir, para que Deus nos visite, dessa forma, de forma especial. E uma ilustração disso é Ezequiel 37, né? Ezequiel 37. Ezequiel 37, que é um texto muito interessante, quando Deus mostra a Ezequiel um vale de ossos secos, né? E esse vale de ossos secos, veja aí nos versículos 1 e 2, ele me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Responder: Senhor Deus, tu sabes. Esses ossos eram uma visão do Estado de Israel. Israel era exatamente assim, esse era o Estado da nação. E Deus pergunta a Ezequiel: você acha que esse povo pode ter vida de novo? Pode? Ezequiel, obviamente, assim: Senhor, tu sabes, né? Disse-me: profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então ele pede que Ezequiel então pregue para aqueles ossos. Essa é a visão. E Ezequiel então começa a pregar para aqueles ossos secos, né? E ele começa, à medida que ele começa a profetizar, vocês podem ler depois o texto em casa, o Espírito então começa a soprar e aqueles ossos começam a receber tendões e voltar à vida novamente. É exatamente isso com o avivamento espiritual. É quando o povo de Deus clama e Deus então levanta homens que pregam a palavra, e essa palavra ela recebe uma testificação gloriosa do Espírito, uma ação gloriosa do Espírito, e Deus traz avivamento espiritual. Agora vamos lá para outro texto, que eu não quero me delongar, em Mateus capítulo 9, porque a pergunta é: quando a gente olha na história da igreja, como é que esses avivamentos ocorreram na prática?
não é? Como é que ocorreram essas visitações de Deus? Todas essas visitações de Deus ocorreram quando a igreja clamou por avivamento e Deus levantou pregadores, homens que pregaram a palavra, e esses pregadores foram o instrumento de Deus para trazer o avivamento espiritual. Essa tem sido a história dos avivamentos. Deus, a igreja clama e Deus levanta esses homens. E uma das coisas interessantes que a gente aprende, eu estava até conversando com um amigo meu, eu gosto muito de ler, eu li muito e gosto muito de ler Jonathan Edwards, que foi um dos pilares do avivamento, primeiro avivamento nos Estados Unidos. Eu realmente sou um fã, eu gosto muito de ler e fico feliz de várias obras dele estarem sendo agora traduzidas em português. Nós temos várias obras agora de Jonathan Edwards. E um colega meu leu um sermão dele. Aí ele disse assim: rapaz, eu li esse sermão e não vi nada demais. Como quem diz, eu prego melhor do que isso. E eu disse a ele: essa é a diferença. Não é só o sermão. Quando a gente vê que ele pregou esse sermão e Deus converteu, sei lá, 2.000 pessoas, né? O Charles Spurgeon também, que as pessoas preferiu, ele era mais conhecido em Londres de Spurgeon, né? Que já é mais recente, Spurgeon é bem mais recente. Ele era mais do que o primeiro-ministro da Inglaterra. O que é? Você lê os sermões, não é o sermão em si, mas era aquilo que Deus, mediante o Espírito, fazia através desses sermões. Era algo divino, era algo glorioso. Então, é uma das lições importantes que nós aprendemos. O avivamento é Deus levantando. E aqui esse texto de Mateus é interessante, por quê? Porque Jesus, ele percebe, ele está ensinando, pregando o Evangelho, mas Jesus olha para si mesmo e olha para os seus discípulos e vê que eles são poucos. Era gente demais. E avivamento tem muito a ver com isso, é quando a igreja reconhece a sua limitação, não apenas avivamento tem a ver com a visitação do Senhor para nós, trazendo vitalidade, mas é quando a igreja também reconhece as suas limitações em cumprir a sua missão. Qual é a nossa missão? Anunciar o Evangelho. Nós não estamos aqui apenas para ouvir. A nossa missão é anunciar o Evangelho, todos nós. Anunciar o Evangelho. Feira de Santana é o nosso campo. Seus vizinhos, os meus vizinhos, né? Pessoa que você corta o cabelo, seu cabeleireiro, o bombeiro, seu colega de trabalho. Né? Esse é o nosso campo de ação. Pessoa que você negocia com ela. Todos nós somos chamados. E Jesus então olha e diz assim: o grupo é muito pequeno para alcançar. O próprio Senhor Jesus entende isso. E o que é que Jesus então diz? Jesus tem compaixão daquela gente aflita. E aqui, obviamente, Jesus veio, obviamente, primeiramente para Israel. Então, Jesus, esse povo como ovelha era a nação de Israel. E Jesus então entende que eles tinham que fazer uma coisa. Quando ele vê o povo aflito, ele não diz assim: vamos tentar mudar a política nacional aqui, talvez um golpe de Estado, tirar Pilatos, tirar Herodes, quem sabe a gente não consegue fazer uma grande revolução social, fazer um movimento social para mudar. Não, esse não era o ponto principal do problema do homem. Eu não estou dizendo que algumas questões políticas o cristão não possa pensar, mas esse não é o foco de Jesus está em alcançar. E o que Jesus então diz?
ele se dirige aos discípulos assim: a seara, na verdade, é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, essa ideia de rogar, a palavra que Jesus usa aqui, no grego, para rogar, é a ideia de um pedido desesperado, intenso. É quando você grita, quando você clama. Não é só um pedido, é rogar mesmo. E o que é que eles tinham que rogar? O que é que os discípulos tinham que orar, dobrar os joelhos para orar? Por mais trabalhadores. Então, avivamento espiritual também é quando a igreja olha para si e diz assim: nós somos poucos demais para alcançar uma cidade de 700 mil habitantes. E o que é que a gente faz? O nosso amor, a nossa compaixão deve nos levar a orar a Deus para que Deus levante homens, não apenas nós, mas pregadores da palavra, homens que preguem, para que, quem sabe, através deles, Deus traga um avivamento espiritual e clamar por uma visitação, porque, caso isso aconteça, o alcance vai ser muito maior desse povo. Nós vamos poder alcançar muito mais gente. Não é devido ao pregador, é o que Deus vai fazer através dele. Homens que vão pregar com fidelidade a palavra de Deus, que vão ser fiéis às Escrituras. E através dessa pregação bíblica, correta, Deus vai trazer muitas pessoas. E é exatamente esse tipo de vitalidade espiritual, essa visitação espiritual que Deus vai trazer. Aí se você perguntar, como é o culto lá na igreja dessa dos Zulus? Basicamente como o nosso. Não tem diferença. Okay? Até mais formal do que o nosso. Porque eles têm apenas órgão de tubo. Okay? Qual a diferença? A vitalidade que você percebe na forma como as pessoas adoram, na alegria de estar na presença do Senhor. A vitalidade tem a ver com isso. É na forma que você está adorando a Deus. Você está ali não cantando, mas seu coração está ali. Na vida de santidade, na confissão sincera, mais profunda, verdadeira. É você fazer o que você faz, mas de forma profunda, porque você sabe que você está na presença de Deus. É você dizer assim: não, eu sou responsável como leões na música, né? O pessoal, mas você oferece o melhor, você quer o melhor, porque você teme não oferecer o melhor, você teme pecar contra o Senhor. E os pregadores, e o povo, e cada momento de confissão de pecado é verdadeiro, é intenso. Então isso é avivamento espiritual, é uma visitação do Senhor. E essa onda, e essa obra de avivamento, ela dura. Veja, na história da igreja, quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe que nem sempre ela dura muito. E ela também não significa que a igreja não vai ter problemas. Por exemplo, a igreja de Jonathan Edwards teve um problema depois do primeiro avivamento. A igreja cresceu muito, uma igreja pequena, avivamento, quase a cidadezinha toda se converteu. Tiveram que reconstruir uma outra igreja. Aquela era pequena, não cabia mais. E aí houve uma confusão na igreja, certo? Por quê? Porque os ricos queriam os melhores lugares. Queriam os melhores bancos. A gente está pagando os bancos, tá? A gente quer, né? Isso é uma tradição. Em algumas igrejas americanas, hoje não existe mais isso não, mas inclusive no Brasil tinha uma igreja em Recife que era assim, tinha os bancos das famílias. Você entrava na igreja e os bancos tinham um nome lá. Se você sentasse o diácono, uma coisa tola, né? E Edwards ficou muito triste quando isso aconteceu na igreja, e ele começou a pregar uma série em Coríntios 13 chamada A Caridade e Seus Frutos. Esse livro foi traduzido agora para português. Caridade é o amor e seus frutos. É uma série de sermões que ele prega
Eu estou dizendo tudo isso, viu, porque isso foi um trabalho que eu fiz nos Estados Unidos sobre isso. Por isso que eu sei de tudo isso, não é porque eu não sou um gênio, não. Então eu fiz uma análise sobre um dos sermões que ele pregou, inclusive eu já tratei aqui com vocês, um sermão chamado O Céu é um Mundo de Amor, onde ele prega um sermão magistral mostrando que a tarefa de uma igreja é reproduzir o amor que existe no céu. Essa é a tarefa de uma igreja na terra. E aí ele prega, nada acontece, ele está muito triste, ele queria motivar o amor, ensinar o amor, corrigir o amor, nada. E aí o Whitefield vem, esse que era em inglês, prega na igreja dele, era o oposto dele, pregava sem nota, sem nada. O Whitefield era só na cabeça. Tinha um papel de seda, como a gente disse. Prega um sermão, e quando ele prega o sermão, Edwards, eu li o diário dele, pesquisando, né, da data, ele chorou compulsivamente, ele disse que chorou. Olhei a Bíblia anotada dele, na época, ele fazia as anotações ao lado. Ele chora muito nesse dia e ele diz que ali começou o segundo avivamento. Deus trouxe uma outra obra de avivamento, a igreja cresceu mais, né? Deus abençoou. Depois Edwards ele termina sendo convidado para sair da igreja. A vida de pastor não é fácil, viu? Porque ele era muito restrito com respeito a quem deveria participar da ceia do Senhor. A igreja tinha uma visão mais aberta, né? Tem muito essa ideia, o povo da cidade, é como muito aquela ideia do nominalismo, né? Todo mundo é crente e tal, e Eduardo, não, aqui só vai participar quem for crente mesmo, quem tem testemunho. Ele começou a restringir algumas pessoas, houve um conflito, e ele saiu da igreja e foi parar lá numa tribo indígena, e sofreu bastante, até ser convidado para a Universidade Americana. Agora, eu não sei se foi Yale ou Harvard, foi uma das duas aí. E aí ele foi um reitor lá e a vida dele melhorou um pouco. Ele morreu. Estavam fazendo o teste de uma vacina e ele se ofereceu para ser um cobaia, e ele tomou essa vacina, morreu. Um homem brilhante, realmente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o avivamento não significa que não vai ter problemas, né? Edwards também teve que lidar muito com algumas manifestações muito visíveis. Por exemplo, na época do avivamento, algumas pessoas começavam a chorar de forma mais alta na igreja. Então tem aqueles que ficam, bom, peraí, a gente está chorando. Né? Algumas manifestações mais visíveis. E ele então escreve inclusive um livro para explicar, e começou a existir exageros em outras igrejas, as pessoas começaram a fazer coisas meio exageradas. Ele escreve inclusive para refutar, para dizer, isso aqui é avivamento genuíno, isso aqui é falso, usando a palavra de Deus. Qual era a manifestação física, né, genuína, bíblica, e aquilo que era da cabeça dos homens. Mas o que eu quero dizer é que avivamento não significa que a igreja vai ser perfeita, esse é o ponto que eu quero chegar. Mas significa que a igreja, ela nunca mais será a mesma, porque uma visitação do Senhor deixa profundas marcas na história da igreja e de uma cidade onde passa. Deixe-me ler, dar o último exemplo aqui de um avivamento. Um homem chamado John Elias, vou aportuguesar. John Elias foi um grande pregador. Eu li vários sermões dele também. Ele chegou em uma cidade, e ele viu que a cidade tinha uma feira no dia de domingo. Deus começou a levantar ele e pregar, as pessoas começaram a se converter. Ele disse, eu vou pregar lá na feirinha domingo. E perguntaram, você vai pregar sobre o quê? Ele disse, pregar sobre o dia do Senhor. Eu disse, rapaz, você vai pregar o dia do Senhor? Eu vou pregar. E ele foi e pregou um sermão sobre o dia do Senhor. E quando ele estava pregando esse sermão, houve uma grande visitação, uma visitação poderosa do Senhor realmente. As pessoas pararam o que estavam fazendo,
ouviram o sermão. E até hoje nessa cidade, até hoje, o dia do Senhor é guardado na cidade. Não existe mais feira, desde aquela época. Foi você me pegou, na Escócia, acho que é Escócia. Ou foi na Escócia, você agora me pegou, mas eu vou lembrar. Ou foi Escócia ou País de Gales. Então, isso, mais de o quê? 200 anos. E até hoje... Pararam, fecharam tudo, não tem mais comércio, mudaram dia de feira. Vamos guardar o dia do Senhor. Como é que você explica um negócio desse? Não é? Deus. Como é que pode fazer isso? De ter colocado no coração dele de pregar e tal. Eu posso ir até na feirinha pregar, mas não sei se vai ter o mesmo resultado, não? Mas, se nós orarmos por uma visitação do Senhor, com certeza, Deus fará coisas extraordinárias. Alguma pergunta, irmãos? Vou terminar o estudo aqui. Sim, muito grande. Todo avivamento vem com oração. O rogar mesmo a visitação do Senhor. Não. É o que Deus diz: busque-me, buscai e me achareis. E buscar de todo o vosso coração. Sim. Você está certo. Sim. Se nós queremos ver um avivamento, uma visitação, nós temos que clamar todo dia, pedir, rogar, Deus tenha misericórdia, olhar para a nossa cidade e dizer: rapaz, olha onde eu estou vivendo, olha a violência, vê o caos, vamos pedir por uma visitação do Senhor. Todo domingo a gente está aqui. Seu questionamento é justo. E clamar por uma visitação, exatamente. Talvez seja isso que nós temos que orar para que Deus desperte esse desejo na igreja, que é o que a gente também não consegue fazer. Né? A gente não consegue. Vamos clamar ao Senhor. Fala, meu irmão. Pessoal, no sentido de conversão, sim, porque ali ele se converteu, né? Você fala aí quando Pedro vai na casa dele, não é isso? Sim. Não deixa de ter sido uma visitação do Senhor especial. Que existe avivamento no sentido mais, vamos dizer assim, comunitário de uma igreja, existe a ideia também da vivificação pessoal. Mas não entendi. Do que na ceia? Não, são duas coisas diferentes. A ceia do Senhor, Cristo faz a promessa de uma... Ele sempre está presente em nosso meio. Mas ele faz uma promessa de que nós entramos em uma comunhão especial com Ele na ceia do Senhor.
Isso é uma coisa. O avivamento é algo que é isso, só que, vamos dizer assim, há uma visibilidade, há uma manifestação. Mas eu não quero comparar, porque nascer realmente é uma grande manifestação de Cristo em nosso meio. Cristo está no nosso meio, mas talvez a gente não enxergue a glória dele na proporção quando ocorre um avivamento. Imagine você participar de uma ceia em um período. Acho que deve ser algo muito mais intenso ainda do que aquilo que a gente sente. Mas Cristo está de uma forma especial, uma comunhão especial na ceia. O avivamento tem a ver com a manifestação de Deus, que não tem a ver com essa promessa especial, mas tem a ver com a manifestação soberana de Deus, manifestando a sua glória no meio do seu povo. Mas eu diria que em períodos de avivamento é algo mais glorioso realmente. Mais alguma pergunta? Vamos orar, analisando. Sim. Pode acontecer em grupos menores. Geralmente a história dos avivamentos mostra sempre mais de um, mas não diz quantos, né? 2 já é mais de um, né? De repente 2, 3 pessoas estão orando. Agora, como é que a gente sabe que é uma visitação? É que ele vai, a proporção dele vai, o resultado dele, de todos os avivamentos, não é apenas uma grande mudança de santidade na vida do povo, mas também de conversões, do aumento de conversões. É uma característica. E todos eles, é interessante, eu li bastante sobre o avivamento, todos eles assim, têm muito choro pelo pecado. As pessoas realmente choram o pecado, eles lamentam o pecado. Eles têm essa é uma característica, a santidade de Deus, o choro pelo pecado, muitas conversões, coisas extraordinárias que realmente acontecem. Mas pode começar com alguém clamando. O que existe também são vivificações pessoais que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente ora e sente Deus fazendo obra, mas nem sempre essa vivificação pessoal, ou às vezes nem sempre é um avivamento no sentido de uma visitação realmente de uma proporção maior como essas que ocorreram na história. Eu não percebo no seio da igreja algumas pessoas que acaba Deus trabalhando na vida e isso potencia na vida das pessoas através de várias atitudes. E a Bíblia é assim, na fé, justamente de humildade, de busca do Senhor, de oração, a pessoa tem crescido espiritualmente. É verdade. E isso é bom, né? É bom. Eu lembro tem uma frase que eu nunca esqueço do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um homem muito culto, né? Escreveu as Crônicas de Nárnia, muitos livros. Era um homem crente. Ele disse assim: eu ia para a igreja, aí sentava do lado de um homem semi-analfabeto que estava adorando a Cristo, e eu me via como um nanico espiritual perto daquele homem. Então eu acho que quando você vê também pessoas buscando na igreja, de alguma forma isso também contagia alguns que estão perto. Poxa, o irmão está orando tanto, eu estou orando tão pouco, eu preciso orar mais, buscar mais. Mas isso é perceptível, quando a gente ora mais, isso é visível na vida de alguém, na forma como ele está servindo ao Senhor e à igreja. É perceptível. Você está certo. Muito bem. Podemos finalizar com oração? Senhor, nós